Ora, bom dia a todos. Ao fazer este vídeo, eu estou a fazê-lo numa base de um sentimento que todos nós temos, ou praticamente todos nós, um sentimento triste em virtude desta guerra estar a acontecer. Guerra nunca é bom. Guerra é sempre mau. É sempre mau. A história já nos mostrou isso. Há sempre muita morte, muita desgraça, de quem sofre às mãos de quem tem interesses por trás disso. Falei isso no vídeo passado. Nós, agora nem se ouve falar da pandemia praticamente, do Covid. Nós vivemos, na verdade, num mundo em que Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. E vocês e eu, muitas das vezes, olhar para a vida e olhar para aquilo que já nos aconteceu e olhar para as nossas dificuldades, ou olhar para as nossas falências, porque muitas das vezes nós passamos por falências na vida e os outros não entendem. Os outros sempre nos vão procurar julgar de acordo com a nossa aparência. Se nós aparentarmos termos uma vida com algum dinheiro, é porque temos sucesso. Se não for assim, é que estamos fracassados. E às vezes é completamente o oposto. E muitas das vezes é a nossa falência é que nos salva de muitas outras porcarias que nós podíamos ter enveredado, que nós podíamos ter escolhido mal, enfim. Mas nós vivemos neste mundo muitas das vezes de aflições. Nós temos períodos bons, mas temos outros períodos em que temos problemas com os filhos, temos problemas com os pais, com famílias, com casamentos, relacionados com a vida financeira. Enfim, todos nós, não há ninguém que não tenha problemas. E quando eu olho, por isso é que eu aprendi a olhar para Jesus com um olhar diferente daquele ao qual eu fui crescendo, em termos de igreja. Eu quando cheguei à igreja, e graças a Deus pelos pastores que eu tive, porque me apoiaram muito, me acarinharam, tiveram muita paciência para mim, muita paciência, e ajudaram-me a desenvolver, mas dentro da linha também do pensamento deles, da crença deles, e acho que todos nós vamos crescendo juntos. E depois nós começamos a caminhar sozinhos e a desenvolver o nosso próprio pensamento, e apesar de nós servirmos o mesmo Senhor, no nosso coração, nós amamos a Jesus, e isto não vou mudar nunca. Há determinadas coisas que eu percebi que, de acordo com a minha forma de ver, isto não é imposto, há coisas que não batem certo com aquilo que eu acreditava e que também cheguei a ensinar. Hoje queria falar sobre o novo nascimento. Eu via o novo nascimento assim. Vou dar um exemplo. Quando a minha avó morreu, a mãe do meu pai, ela já estava assim moribunda, e a minha avó tinha um coração muito doce, muito doce. Aliás, os meus avós, para nós netos, eu estou a falar dos meus avós do lado do meu pai, para nós netos, porque a avó do lado da minha mãe faleceu muito cedo. E o meu avô, nós tínhamos muito pouco convívio com ele, no entanto, ele para nós também era bom, mas tínhamos pouco convívio. Agora, com os pais do meu pai, nós tínhamos muito mais convívio, eles nos procuravam muito e vice-versa, havia um outro tipo de relacionamento e eles eram um doce para nós. O meu avô faleceu e eu sei que ele passou a vida um bocadinho assim malandro, e eu entendia o novo nascimento desta forma, e já lá vou à minha avó. Entendia que o meu avô, achava eu, que o meu avô nunca tinha feito oração para receber Jesus,
porque eu acreditava na letra de João capítulo 1, que aqueles que o receberam é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, e eu desenvolvi esta crença, eu e muito mais pessoas, em que era preciso receber Jesus, e para receber Jesus era preciso confessar, etc. Depois, como ele não fez isso, o que é que eu pensei? Que ele morreu, foi para o inferno. Isto foi uma crença que eu desenvolvi. A minha avó estava moribunda, eu fui falando com ela, etc. Falei-lhe de Jesus, e se ela queria receber Jesus, entregar a vida dela nas mãos de Jesus. E ela, sim, com muita calma, já o coração estava muito fraquinho. Ela lá falou, repetiu a oração que eu fiz com ela, e passado, não sei se chegou um dia, não sei se chegou um dia, ela faleceu. E eu deduzi que ela tinha ido para o céu porque tinha feito essa oração. E durante bastante tempo eu acreditei nisso. Eu acreditei que as pessoas, de facto, precisavam de fazer esta oração para serem salvos. O problema é que eu comecei a olhar para o Evangelho. Problema que não é problema, para mim não é problema. Comecei a olhar para o Evangelho, olhando para o espírito do Evangelho. Porque Jesus começa a dizer: vejam como é que ouvem. Jesus começa a falar de revelação e de interpretação. E Jesus questiona os doutores da lei a perguntar-lhes a eles como é que eles interpretam aquilo que está escrito. Então, eu comecei a olhar para aquilo que está escrito, vendo não apenas a letra, mas o espírito que está por trás da letra. E deixa eu explicar o seguinte: para mim, novo nascimento não tem a ver com isto que eu acabei de falar agora. Não tem. Porque nós só ouvimos falar em novo nascimento pela letra, a frase novo nascimento, perdão, quando Jesus fala com um doutor da lei, com um fariseu, chamado Nicodemos. E Jesus até o questiona e diz: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Porquê? Porque Jesus estava a falar do espírito da letra. Jesus estava a falar de revelação. Revelação do reino. Jesus diz: o que é carne é carne. O que é espírito é espírito. E este é o problema. É que muitas das vezes nós queremos viver no espírito andando na carne. E andando na carne tem a ver com a nossa basicalidade da nossa forma de pensar. Nós olhamos para uma frase e muitas das vezes não conseguimos perceber o espírito que está por trás dela. Muitas das vezes não é o que está escrito, é o que está dito. Que é isto que Jesus também nos confronta, é o que está dito. Portanto, fala-nos o verdadeiro propósito daquilo que está ali escrito. Vamos por outro lado. Jesus não falou de nascimento com a mulher samaritana. Jesus falou à mulher samaritana de água viva. Jesus não falou de novo nascimento com a mulher sirofenícia, com o centurião romano, com aquele homem jovem ainda, rico, que vinha cheio de vaidade e de arrogância para falar, a dizer o que era preciso e tal, o que era preciso ele fazer para a ter a vida eterna. E Jesus olhou para ele, e a Bíblia é muito clara em Marcos, que diz que o amou, porque percebeu o engano em que ele vivia, e disse-lhe: falta-te uma coisa, foi o que Jesus disse: falta-te uma coisa. E disse-lhe o que era: vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Mas Jesus também não disse a Nicodemos para vender aquilo que ele tinha, nem disse à mulher samaritana, nem disse ao centurião romano que ele tinha que largar o dinheiro. Aquilo que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não é, para mim, Jesus está a falar exatamente a mesma coisa a eles todos, só que de formas diferentes. Porque novo nascimento tem a ver com uma consciência do reino. Tem a ver com uma nova consciência de reino.
É importante que nós olhemos para estas verdades, porque são verdades eternas. Quando Jesus diz assim: o reino de Deus está aqui. Nós temos nas nossas versões portuguesas ele a dizer que o reino de Deus está próximo. Está próximo não é que que faltasse pouco tempo, não. Estava próximo porque estava nele. Era a proximidade. E para nós conhecermos o reino de Deus, basta olhar para Jesus. E eu vejo o novo nascimento desta forma assim. Na parábola do trigo e do joio, Jesus diz que ele, sendo o Senhor, espalha a boa semente pelo mundo inteiro. E também depois vem joio, que é espalhado pelo inimigo no mundo inteiro. E depois há um desenvolvimento, uns de uma forma, outros de outra. Então, novo nascimento, para mim, são manifestações em pessoas que demonstram aquilo que Jesus demonstrava. Que demonstravam verdade, que demonstravam sensibilidade, que demonstravam humildade, que demonstravam a capacidade de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. Estou a falar de justiça, estou a falar de pacificação, estou a falar de misericórdia. Eu estou a falar daquilo que vem nas bem-aventuranças e noutros lugares, mas que vai parar ao mesmo. É uma natureza. E daqui eu vou dizer uma coisa que muitos de vocês não vão acreditar. Eu tenho visto muitas das vezes em ateus o reino de Deus. Eu tenho encontrado muitas das vezes, e um dos homens que eu sigo, que é o professor Leandro Carnal, ele afirma-se como ateu, deu as explicações que ele tinha a dar, são opções dele, mas é um homem que pega nos Evangelhos para ensinar sobre ética. Ele usa Jesus para ensinar sobre ética e para criticar o estado atual em que a Igreja se posiciona no mundo. Novo nascimento tem a ver com uma verdade enraizada no coração e que se manifesta em vários sentidos. Novo nascimento não tem a ver com moralidade. Eu não acredito em moralismos, não acredito. Não acredito, porque nós somos seres humanos e não acredito em fachadas. Já não acredito no Pai Natal há muito tempo. Então, eu acredito em ética. Porque a ética ajuda-nos a ir melhorando cada vez mais. Não acredito em perfeccionismos do nosso caráter e da nossa forma de estar, em perfeccionismo. Não acredito nisso. Acredito em crescimento, acredito em desenvolvimento. Mas este desenvolvimento acontece devido a um novo nascimento. Este novo nascimento é uma consciência. É uma luz que se acendeu dentro de nós e que nos ajuda a ir vendo as coisas. Não é algo que aconteceu e está feito. Novo nascimento é algo que acontece todos os dias e muitas das vezes, várias vezes ao dia. E ainda bem que isto acontece, porque é isto que provoca em nós um caminhar, uma maturidade. E se isto para na nossa vida, nós tornamos-nos empedrados e estúpidos. Isto tem a ver com sensibilidade, isto não tem a ver com conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual é bom, mas eu estou a falar de profundidade do coração. Eu estou a falar daquilo que Jesus nos ensina a olhar para o nosso coração, dizendo que em Provérbios que é dele que saem os fluxos de vida, mas também
que é do nosso coração, é do nosso interior, que sai toda a sorte de porcaria. Então, nós somos chamados, de facto, a viajar cá para dentro, com Jesus, e dessa forma, nós não somos chamados para estar perfeitos, que é para depois ajudar outros. Não. Enquanto nós caminhamos para dentro, ao mesmo tempo, nós podemos e devemos ajudar outros. Não é mudar outros. Nós não vamos mudar pessoas. Nós ajudamos na transformação delas. Então, novo nascimento é uma consciência. Novo nascimento não é pessoal que se agregou na igreja ou que levantou a mão quando o pastor fez um apelo qualquer. Porque Jesus não se preocupava em fazer apelos, em parar e por aí fora e por aí adiante. Para agregar, pelo contrário, muitas das vezes Jesus dizia, quando eles queriam segui-lo, Jesus dizia, não, vai para a tua família. Vai para a tua família. Muitas das vezes eles queriam falar e Jesus, não, deixa de estar calado. É completamente o oposto daquilo que nós muitas das vezes vivemos hoje. Então, o novo nascimento é uma consciência. Quando Jesus diz na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, Jesus está-nos a ensinar a abraçarmos esta verdade, de pedirmos a Deus que nos ilumine todos os dias e nos revele todos os dias este reino, e a manifestação dele. E a manifestação do reino de Deus. Você olha para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e diz assim, de certeza que a manifestação do reino não está ali. Pronto. Possivelmente, até pode estar. Não se manifesta na guerra, mas manifesta-se, por exemplo, na misericórdia de uns para com os outros, manifesta-se nos bombeiros, que eu imagino o sofrimento daquela gente a socorrer uns e outros e não param. Então o reino de Deus está-se a manifestar nessas pessoas. Percebe? Não se manifesta no matar, mas manifesta-se no dar vida. Percebe o que eu estou a dizer? A mesma coisa se passa connosco. O reino de Deus não se manifesta naquilo que gera morte em nós, mas é naquilo que gera vida. Tem a ver com as nossas escolhas. Mas as nossas escolhas, e já fizemos tantas erradas, eu por mim falo, nós vamos aprendendo a crescer dentro desta nova consciência e de uma consciência renovada. Lá está o que Jesus falou de vinho novo precisa ser derramado em odres novos para que não se estrague. Por isso é preciso nós termos a humildade de renovarmos uma estrutura, irmos renovando uma estrutura, ao que Paulo chama, Romanos 12, de transformai-vos pela renovação do entendimento, para não se acomodarem aos esquemas do mundo, aos sistemas que nos trazem a morte, que que nos impulsionam para tudo aquilo que só nos prejudica. Não, Paulo diz, para nós renovarmos o nosso entendimento, para podermos então experimentar aquilo que é bom e que vem de Deus. Percebe? Novo nascimento é do interior para o exterior. Não tem a ver com a gente que se agrega na igreja protestante ou evangélica. Eu vejo gente com novo nascimento dentro da igreja católica. Eu vejo gente com novo nascimento dentro de outros tipos de religião. Eu vejo gente com novo nascimento dentro das selvas, no meio dos índios, no meio dos nativos, no meio de nada, em que você diz assim, se não formos lá e pregarmos sobre Jesus, eles estão todos perdidos. Não estou nada, amigo. Essa ideia de que Deus vai à falência se nós não estivermos prontos, isso já morreu há muito tempo. Na verdade, Deus não precisa de ninguém. Mas Deus, pelo seu amor, usa-nos a nós todos, no mundo inteiro, para manifestar a sua bondade, a sua misericórdia, para procurar cuidar inclusive do planeta, que nós estamos a destruir o planeta. Deus, na sua misericórdia, usa-nos a nós como instrumentos para cuidarmos uns dos outros, para manifestarmos a sua bondade. Tudo isto que nós vemos não tem nada a ver, de guerras, não tem nada a ver com Deus. Por isso é que eu encontro bondade, encontro misericórdia, encontro a natureza do reino, encontro a natureza de Jesus, encontro a natureza de Deus
no meio até de ateus. Deus não tem, Deus não sofre de nenhum problema psicológico, não sofre de nenhuma demência, não sofre de crise de ansiedade, porque tem inimigos contra ele. Eu quero deixar isto aqui claro, porque dentro das igrejas gera-se muitas taras. Essas taras são transformadas em doutrinas. E essas doutrinas só afastam as pessoas de Jesus, do reino de Deus. E é a Jesus que nós precisamos de desenvolver a nossa vida espiritual. É muito simples. É muito simples. Você leia os 4 evangelhos e vá lendo, e vá relendo, e vá aprendendo. E hoje, com a facilidade que temos da internet, de poder ver várias versões, de poder estudar mais um bocadinho, faça as comparações. É como, por exemplo, os seminários. Instrução, teologia, instrução teológica é bom. O problema na teologia é que você, se sair de uma escola teológica para outra, você vai ver muitas diferenças e chamam teologia a tudo. A palavra teologia em si mesma já é uma palavra errada. Porque a palavra teo do grego quer dizer Deus e lógica é o conhecimento, é o aprendizado. Nós vamos conhecer Deus através da lógica. Isso é errado. Não se conhece Deus através da lógica. Conhece Deus através da revelação. Foi assim que Jesus nos ensinou. E é em cima da revelação que Jesus diz que a igreja seria construída. E para haver revelação é preciso caminhar juntos. É preciso desenvolver espiritualidade, não dentro de 4 paredes, mas uma espiritualidade prática. Quer saber como é que se faz? É muito simples. Olhe para Jesus e veja como é que ele fez. Como é que ele tratou as pessoas, como é que ele ensinou, como é que ele exortou, como é que ele corrigiu, qual o pensamento, qual a filosofia acerca de grupo, acerca de igreja, o que é que Jesus, a forma como Jesus pensa, fala e age, é exatamente isso que nós procuramos fazer. Os discípulos. Nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus e pregar o Velho Testamento como se fosse a nossa base de vida. Não pode ser. Porque quando Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João, o próprio Jesus falou isso. Ele foi o cumprimento da lei. A lei e os profetas apontavam para Jesus e é a partir de Jesus que o reino de Deus se manifesta na humanidade de uma forma intrínseca. Porque nós víamos a manifestação do reino de Deus no Velho Testamento, mas de uma forma a estabelecer-se como reino foi a partir de Jesus. Ele é a pedra, é a grande pedra, que é sobre esta pedra que ele disse a Pedro: sobre esta pedra, que é a revelação de Cristo, o Filho do Deus vivo, é que ele ia construir a igreja. E esta igreja, de acordo com a profecia de Daniel, que aponta para Cristo, é aqui que nós precisamos discernir as coisas. É a tal pedra que foi cortada sem mãos, que veio para a terra e começou a crescer, a crescer, a crescer e não parou. E não é pelo facto de nós estarmos a atravessar o que estamos a atravessar com guerras e tudo isto, que o reino de Deus para. Não, não para. Porque o reino de Deus é o tal, a que se desenvolve no coração dos homens, é o tal novo nascimento. E nós achamos que o reino de Deus muitas das vezes ainda não chegou àquela selva, ainda não chegou aqui ou ali. Não, nós somos usados para levar conhecimento. Mas a manifestação do reino de Deus você já encontra no coração do ser humano em todo o lado. E encontra o tal joio também em todo o lado. Encontra maldade em todo o lado. Então, nós precisamos de sair um pouco desta tara religiosa que nós temos e olhar para Jesus, para ver como é que Jesus fazia. Para ver como é que Jesus fazia. Jesus olhava para os saduceus e Jesus diz a homens formados na lei, homens que conheciam a lei de trás para a frente e de frente para trás, e Jesus diz-lhes a eles que eles não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E hoje nós temos fariseus e saduceus com conhecimento das Escrituras, mas que Jesus lhes diz a eles
que eles não conhecem nem as Escrituras, nem o reino, nem o Espírito do reino, nem o poder de Deus. Porque é que Jesus diz a pessoas letradas, pessoas formadas na lei, que eles não conhecem a lei? Parece que Jesus está a mentir, parece que Jesus está a criar aqui uma mentira. Não, eles não conhecem o Espírito da lei. E porque nós, muitas das vezes, não temos este novo nascimento, nós somos preconceituosos. Somos preconceituosos para com os homossexuais, somos preconceituosos para com os ciganos, somos preconceituosos para com as pessoas que têm outra cor de pele. Nós somos preconceituosos por aqueles que não pensam igual a nós. Nós somos preconceituosos. Nós esquecemos-nos. Achamos que Deus é feito à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E vamos buscar versículos para apoiar isso. E é este Jesus, entre aspas, que nós temos passado para as pessoas. E isto é horrível, é horroroso, porque isto só traz guerras, isto só traz manifestações de guerras. Pá. Dentro das próprias igrejas. Nós precisamos de parar com estas teimosias, com esta estupidez, porque Jesus não era nada disto, Jesus não é nada disto. Basta ler os Evangelhos. Nós devemos aprender que quando nos encontramos com outros seres humanos, que dose de novo nascimento já está no coração dele. E procuramos haver pontos de comunicação. E se nós pudermos ser de bênção para a vida dos outros, que sejamos. Que sejamos. Eu estou a fazer este vídeo. Se este vídeo, se puder ser de bênção para a sua vida, que seja. Epá, subscreva, partilhe. Faça alguma coisa. Se vê que isto que eu estou aqui a falar se faz luz no seu coração, então partilhe, procure crescer nesta matéria, procure crescer neste pensamento, procure crescer, porque isto, a forma como nós vemos as coisas dentro de nós, a forma como nós olhamos para Jesus, isto muda tudo na nossa vida. É isto que este novo nascimento, esta forma, esta nova consciência de nós, todos os dias a acontecer, de nós olharmos para Jesus, ajuda-nos a ultrapassar os problemas do dia a dia. Ajuda-nos. Nós temos que nós precisamos de olhar para os problemas que nos aparecem de acordo com este novo nascimento. Deixa eu explicar. Senão, nós perdemos a coragem. Nós perdemos a fé. Nós olhamos para as contas que temos para pagar sem saber como é que havemos de resolver os problemas e afundamos-nos. Nós olhamos para um diagnóstico do médico de um filho nosso e perdemos a coragem, perdemos a fé e afundamos-nos. Se nós olharmos para um Jesus que apenas é um Jesus dentro de uma caixinha religiosa, amigos, nós não vamos a lado nenhum. O que nos dá vida, o que nos dá alma, o que nos dá espírito, o que desenvolve a nossa espiritualidade, é que de facto nós percebermos que a natureza de Deus já está colocada dentro do ser humano. E esta consciência vai ou desenvolver essa natureza ou então simplesmente não quer desenvolver e torna-se num indivíduo bera, mau. É claro que todos nós precisamos de arrependimento. E há quem se queira arrepender e há quem não se queira arrepender. A palavra arrependimento, vou só terminar com isto, quer dizer metanoia. Metanoia é uma palavra grega para nos explicar, para nos demonstrar que é uma expansão da nossa consciência. Arrependimento não é apenas uma questão de culpa e de assumir a culpa. Arrependimento é mais além disso. É uma expansão da nossa consciência. É a luz que vai crescendo dentro de nós. E a forma como nós olhamos para esta verdade, assim nós vamos olhar para os outros. Assim nós vamos olhar para o mundo. E os problemas que nos aparecem, nós temos outra percepção e outra coragem
e conseguimos perceber as coisas de uma forma sobrenatural diferente. Nós conseguimos discernir os espíritos de uma forma diferente. Nós desenvolvemos a nossa maturidade. Tudo é diferente. Desenvolver a maturidade, isto ficará para outra altura. Não tem a ver com se o rosto está sério, tem a ver ou com uma presunção. Maturidade tem a ver com a capacidade de ir suportando as dores e procurando ajudar os outros ao mesmo tempo e olhar para este Jesus que, que olhou para nós e que do alto da cruz ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós estamos também na cruz, quando nós estamos em aflição, é importante nós olharmos para aqueles que nos magoaram e ter essa capacidade também. E maturidade tem a ver com isso também. Nos perdoarmos a nós próprios pelas asneiras que fizemos e perdoar os outros também. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.